Olá, pessoal. É bom estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Para que a gente possa estar falando um pouquinho sobre nossa doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus. E antes da gente começar o nosso tema de hoje, vamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, mestre amado, Maria, nossa mãe, nossos protetores espirituais, pedindo proteção, amparo na nossa vida e agradecendo todas as oportunidades que tem nos dado. Oportunidade da vida, oportunidade do trabalho, oportunidade do convívio com os nossos amigos, nossos familiares. Enfim, gratidão a Deus por tudo que nos dá. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje, para que a gente possa falar com clareza, sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus e da nossa querida doutrina espírita. Graças a Deus. Bem, o tema que hoje nós vamos falar é autoamor. Autoamor, amor a si mesmo. Para elaborar um texto, para elaborar esse trabalho, nós utilizamos, muito dos livros do De Luca, mas principalmente Socorro e Solução, capítulo 1. Também utilizamos Joana de Ângeles, num livro psicografado pelo Divaldo, chamado Amor, Imbatível Amor. Nesse caso, o capítulo 13 da Joana. E também diversas citações de diversos outros, como Haroldo, Divaldo, Monja Coen e outros tantos que a gente vai citando ao longo desse nosso trabalho. Bem, a máxima de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Então, vamos discorrendo, o que seria esse amar ao próximo como a si mesmo. Aí tem um dizer de Buda que fala assim: seja bom para si mesmo, não se julgue com dureza, porque se não formos bondosos com nós mesmos, não podemos amar o mundo. E essa é uma grande verdade. Tanto que o De Luca coloca esse tema como seu primeiro capítulo, do Socorro e Solução. Porque se nós não tivermos amor por nós mesmos, a gente não pode amar ninguém. Se a gente não puder amar ninguém, a gente não pode amar a Deus também, não é? Isso é a grande questão que a gente vai tratar hoje. A Joana de Ângeles, ela diz que essa síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso é uma grande verdade. Por quê? Amar a si mesmo envolve autorrespeito, autoconfiança, certeza do nosso próprio valor, bem-querer a nós mesmos, gostarmos de nós mesmos. Sim, porque se nós tivermos todos esses sentimentos por nós,
dificilmente a gente vai precisar de uma ajuda de um terapeuta, pois estaremos plenos de nós mesmos, seguros das nossas atitudes. Estaremos contentes conosco, muito embora não sejamos perfeitos, mas estaremos contentes com o que somos hoje. Não é mesmo? Então, dessa forma, para que eu preciso de um terapeuta? Não é? Não vou me magoar com pouca coisa. Não vou sofrer por pouca coisa. Bem, a pessoa que se ama, ela foi capaz de amadurecer. É uma pessoa madura. E ela tem uma boa imagem de si. Aqui a gente pode pensar, né? Uma boa imagem de si. Não é vaidade. Não é orgulho. Não é egoísmo. É você saber exatamente o seu tamanho. Quem você é. O que você já conquistou. O que você precisa conquistar. Quais são suas virtudes. Quais são seus defeitos. Aceitá-los, os defeitos, e trabalhar para mudar, né? Bem, então essa pessoa, ela amadureceu e tem uma boa imagem de si. E ela se sente capaz de tomar conta da própria vida, sendo responsável por si. Ela sabendo que cada ato que ela pratica tem uma consequência, então ela é responsável. Embora ela não prescinda da colaboração dos outros. Todos nós precisamos de todos, né? Amigos, professores, familiares, enfim. Nós precisamos de todos. Sozinho, ninguém cresce. Sozinho, ninguém aprende, né? Então, precisamos muito da colaboração das pessoas, né? Mas se ela está bem consigo mesma, ela projeta nos outros o amor que ela traz dentro de si. Não é? Porque se você está bem, se você está em paz, mente, coração equilibrados, você sabendo que você está fazendo o seu melhor, né? Então você começa a irradiar isso para fora. E a gente não pode esquecer que somente quem tem amor por si pode dar amor para o outro. Aí a Joana de Ângeles, né? Ela apresenta a necessidade primeira de auto-amor como alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento supremo que nos levará um dia ao amor incondicional, que é o amor por tudo, por todos, independente de qualquer coisa, né? Amar ao próximo como a si mesmo, da proposta de Jesus, é um imperativo que não deve ser confundido com egoísmo ou com egocentrismo, né? Porque muitos confundem o amor por si com egoísmo, como egoísmo, né? Embora eles sejam completamente diferentes, os sentimentos são completamente diferentes. O egoísmo, ele é fruto da imaturidade emocional, da criatura que vê o mundo como se ainda fosse uma criança, onde tudo e todos devem girar em torno das suas necessidades. A gente vê muito isso, né? Aquela pessoa que não cresceu, que permanece como se fosse uma criança, exigente, exigindo tudo do mundo, das pessoas. O egoísmo aqui representado como uma criança,
ele não tem amor por si, não se ama, pois ainda se vê como o centro do mundo. Nada vê além do seu próprio interesse, ao qual os outros devem atender. As pessoas têm que estar disponíveis para ele. Ele não pode receber um não, né? O mundo deve girar em torno dele. Ele não sabe esperar. Ele não sabe passar por dificuldade. Ele não consegue passar por uma doença. Por quê? Porque ele ainda é uma criança, exigindo cuidados de todos. O egoísta é inseguro, frágil e medroso. Por isso ele não consegue amar. A Joana faz uma pergunta, talvez a pergunta que estejamos nos fazendo agora, né? Mas de que forma amar a si, amar a mim mesmo, se eu ainda carrego dentro de mim tantas coisas, tantos sentimentos, dos quais eu não me orgulho nem um pouco, dos quais não são nem tão bons nem tão bonitos? Como eu vou gostar de mim se eu não sou ainda uma pessoa cheia de virtude? Aí a Joana responde: amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, direito à felicidade que todo indivíduo tem e merece. Respeito e direito à vida. Então a gente vê, né? Poxa, eu sei, nós sabemos que todos somos criaturas divinas. Deus nos criou. Sendo assim, somos importantes, porque Deus não tem tempo para criar uma coisa inútil. Então eu sou importante. Eu sou importante para Deus. Ele conta comigo. Esse respeito e o direito à vida, a gente só pode ter quando a gente tiver essa certeza que somos importantes. Eu vou respeitar a minha vida, eu vou fazer o melhor que eu puder dela, né? Então, a cada encarnação nossa, Deus nos dá uma tarefa, alguma coisa para que a gente possa crescer, algumas coisas que a gente tem que consertar, de coisas mal feitas que a gente possa ter feito lá para trás, não é mesmo? Então a gente nasce para fazer bonito, a gente nasce para fazer bem feito. O que faz com que a gente se desvie do caminho? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, não é mesmo? Então a gente tem que respeitar a nossa vida. Se a gente respeitar a nossa vida, a gente vai ser feliz, porque a gente vai entender que tudo aquilo que acontece pra gente é aprendizado. É aprendizado. Aí se vem uma dificuldade, alguma coisa, qual é a pergunta que eu faço? Bem, se veio essa questão para eu resolver, é porque eu sou capaz. Porque Deus, na sua bondade infinita, não daria uma tarefa para eu executar se eu não fosse capaz. Ele é bom e Ele nos conhece. Então, toda vez que uma dificuldade aparecer na nossa vida, tenha certeza absoluta, somos capazes. Isso é amor por mim, porque eu sei que Deus não vai pedir de mim o que eu não posso dar. Bem, quando ela fala, né, esse direito, respeito à vida, ela está falando de um amor preservador da paz, do culto
aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para conosco mesmo. Preservador da paz. Se eu tenho consciência que eu sou um ser divino, que somos, eu nasci para dar certo, eu nasci para fazer bonito, eu vou conquistando esse amor por mim mesma, trabalhado. Não é uma coisa que a gente vai adquirir assim, puf, eu vou me amar, vou no espelho, pentear o cabelo, passar batom. Não. Eu vou me respeitar. Eu vou conhecer as minhas limitações. Mas eu vou lutar para transpor isso, né? Então, eu tenho paz dentro de mim. Fazendo as coisas a seu tempo, cada coisa a seu tempo. Eu vou adquirir hábitos sadios. Eu vou cuidar da moral. Eu vou procurar a cada dia melhorar alguma coisa dentro de mim, na minha conduta, para comigo, para com os outros. Não é? Para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber das dificuldades que eu tenho, das limitações que eu possuo. Aí entra o autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes para que a gente adquira o nosso amor por nós mesmos. Eu vou cultivar hábitos sadios, espirituais, da minha ligação com Deus, com o mais alto, com o bonito, com o belo. E também hábitos sadios intelectuais, né? Vou procurar aprimorar toda a minha inteligência, o conhecimento, né? Autoamor é sempre estar fazendo as melhores escolhas para nós mesmos. As melhores escolhas, o que serve, o que não serve, é sim, é não. Vendo-se como espírito imortal que somos espíritos imortais, caminhando sempre caminhando para a nossa evolução, né? E esse nosso caminhar é uma conquista, E a gente nunca deve deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Agindo, crescendo, progredindo espiritualmente, moralmente, sem deixar ninguém para trás. Quando eu escolho amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesma. Aqui, gente, a gente vê o lar, né? O lar é a maior escola que a gente tem. A nossa família, os nossos familiares, nem sempre de convívio fácil, né? Muitas vezes a gente tem ao nosso redor filhos, marido, esposa, difíceis. Agora, se eu cultivo a paciência dentro de mim, a tolerância, sabendo que cada um deles está num estágio evolutivo, tolerando, me colocando no lugar do outro, não é? Eu estou me amando, porque eu estou mantendo a paz do lar, a paz interior. Quando a gente está em paz, gente, paz de verdade, que é uma conquista, as coisas podem desmoronar ao nosso lado, que a gente vai se manter no equilíbrio, porque só no equilíbrio a gente consegue tomar boas atitudes.
Auto-amor é quando eu escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa. Estou me amando. Por quê? Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu carrego as mágoas, gente, estou trancada, remoendo aquele sentimento feioso. É um peso. Quando eu perdoo, eu me livro desse peso. Não é mesmo? Nossa, ufa. Carregando a corrente. Pra quê? Pra que isso? Agora, melhor do que perdoar é não se ofender. Quando a gente chegar ao ponto de não se ofender com mais nada, eu não tenho nada para perdoar em ninguém. Não me feriu, não me machucou, não fez diferença. Para eu não me ofender, eu preciso me amar. Não é? Preciso me amar, me respeitar. Quando eu escolho, tudo isso é Joana falando, tá, gente? Quando eu escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse, eu estou me autoamando. Claro, não é? Buscando o aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse. Procurar estudar, fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que nos dão prazer. Estou me amando, estou investindo naquilo, coisa que eu gosto de fazer, um trabalho que eu gosto muito de fazer. E quando a gente gosta muito do trabalho, a gente até trabalha de graça, que não tem problema. É prazer de trabalhar, né? Então, veja bem, esse conhecimento, esse aprimoramento intelectual, todos nós devemos buscar todos os dias. Por exemplo, né? Se eu sou uma cozinheira, eu tenho que procurar as novidades, coisas bonitas, coisas novas para oferecer o meu melhor. Para isso eu tenho que buscar, eu tenho que ter esse conhecimento, um tempero novo, um ingrediente bacana, fazer um prato bonito. Se eu sou uma costureira, eu tenho que me aprimorar, porque tudo progride, não é mesmo? Eu sou um médico, eu tenho que me aprimorar todo dia. A ciência está indo, evoluindo, 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 eu tenho que acompanhar. Um engenheiro, eu tenho que procurar novos materiais, coisas modernas, não é? Para oferecer projetos interessantes para os meus clientes. Tudo. Em tudo a gente tem que buscar o aprimoramento, porque nessa vida que nós sabemos tudo? Não. Sócrates, só sei que nada sei. Essa frase é bárbara por quê? Só sei que nada sei, mas eu posso aprender. Aí é que tá. Só sei que nada sei, não sei, pronto. Não. Nada sei, mas eu posso aprender. Tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Quando eu me aceito como sou e vejo nas minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que eu me esforço para corrigir meus erros, eu estou amando a mim mesma. Não é mesmo? Me aceito como sou. Vou ficar me comparando com outras pessoas, né? Ah, aquela pessoa tal, nossa, como eu sou coitadinha. Não, olhe para a pessoa e pense quanto ela lutou, quanto ela trabalhou para chegar a esse ponto. A evolução dela é muito maior. Olhar com admiração. Achou bacana?
luta, trabalha para conquistar também. Todos nós podemos tudo. Somos luzes, somos deuses. Quem disse? Jesus. Não é? Jesus, o espírito mais perfeito que existe, que nós temos o conhecimento. Jesus, filho de Deus, como nós, criado, simples e ignorante como nós, obviamente, há muito mais tempo que a gente. Nasceu, renasceu, nasceu, renasceu, nasceu, renasceu, como nós. Foi cumprindo suas tarefas. De certo, cada tarefa que lhe era dada, ele completava com brilhantismo e mais um, mais um, mais um, né? Até alcançar a esfera crística, onde é o seu lugar hoje, não é? Mas nós também podemos. Um dia estaremos também. Não sei quando, vai demorar para chuchu, mas temos o potencial para isso. Temos a semente divina aqui dentro. Quando eu me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, eu estou dando provas de amor a mim mesma. Não é? É esse exame de consciência, toda noite a gente, antes de dormir, pensar, né? Como foi meu dia hoje? Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Será que eu fiz tudo que eu podia? Amanhã é outro dia, vamos tentar de novo, né? Meditação, a gente pensar. Como é que eu vou melhorar? Autoconhecimento. Essa é a peça fundamental. Autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, quando eu reconheço as virtudes que eu já conquistei, quando eu reconheço os erros, as coisas que eu devo trabalhar muito para conquistar, mas de uma forma leve. Eu vou ficar me cobrando o dia inteiro. Ai, não conseguiu. Ai, não adianta nada. Não é? De uma forma leve, mas sempre trabalhando. Não é porque nós temos a vida eterna que, tudo bem, eu tenho a vida eterna mesmo, então não precisa ser agora, pode ficar para a próxima. Pode ficar para a próxima, mas vai ser mais difícil, né? Então aqui a gente vê que esses são os exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam a nossa autoestima. Tudo isso que a gente falou, né? Respeito à vida, desejo sempre de aprender, desejo de transformar, de mudar, aceitação de nós mesmos como somos, são exemplos que vão elevando, né, nossa autoestima. E esse julgamento que fazemos de nós mesmos que nos empurram para frente, não é? Porque eu sei que depende só de mim, só depende de mim. Impulsionar a minha vida, fazer melhor, fazer bem feito, né? Fazer bem feito o que eu tenho que fazer. Porque se eu faço mal feito, eu tenho que fazer 2 vezes. Qual é a vantagem? O auto-amor, ele proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. Quando eu tenho auto-amor, eu sei o que eu não quero para mim e não aceito.
É através dele que estabelecemos metas para a nossa existência, metas educacionais, né? O que eu quero aprender? Metas familiares. O que eu quero da minha família? Quero harmonia? Quero paz? Começa por mim, não é? Quando a gente se transforma, o mundo transforma a nossa volta. As coisas se transformam. As pessoas vão nos olhar com olhares diferentes. Poxa, que legal, né? Como é que faz? Metas sociais. O que eu espero dessa nossa sociedade? Não adianta nada eu ficar sentada no meu sofá criticando esse político, aquele político, e eu, faço nada. O que eu estou fazendo para contribuir para algum tipo de modificação social? Todos nós podemos. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? O que não vale é ficar encastelado e só com o dedo em riste criticando esse e aquele. O comportamento, o político isso, né? Faça você a sua parte. Procura. Você vai achar o que fazer para melhorar a condição social do seu núcleo. Metas artísticas, metas econômicas, metas espirituais. Pensando em nós, não apenas no agora, mas nos cuidando para o futuro. Porque tudo aquilo que a gente está fazendo agora é a plantação para o nosso futuro. Tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje foi aquilo que a gente plantou lá atrás. Quando eu planto uma flor, eu vou ter uma flor. Se eu planto espinho, é espinho que eu vou ter. Então, tudo aquilo que eu tentar fazer de melhor hoje, eu estou plantando para um futuro melhor. Aí no seu livro, o De Luca, ele cita um médico, Marco Aurélio Dias da Silva, e esse médico diz o seguinte: um nível adequado e desejável de autoestima implica respeito e admiração por si. E não se pode confundir com o narcisismo. Este é o primo irmão do egoísmo e resulta da mesma causa básica, que é uma fragilidade interior e o desapego a si, que são tão grandes que o indivíduo sente uma compulsiva necessidade do reconhecimento externo. Quando eu estou sempre procurando os aplausos, é vaidade. Né? Quando eu faço um negócio, eu não estou muito convicta do que eu fiz. Eu preciso desse reconhecimento externo. Quando eu faço uma coisa e eu fiz bacana, aquilo melhor que eu podia, eu fiz o melhor que eu podia. Isso é auto-amor. E uma coisa muito importante, gente. Na hora da crise, das dificuldades que todos nós temos, todos nós passamos, né? Nessa hora de crise é que nós precisamos acreditar em nós mesmos, no nosso potencial, na nossa capacidade de superar problemas, de resolver questões. Na hora da solução, na hora da solidão é que a gente precisa mais se apoiar. É na hora em que o mundo nos vira as costas, é que precisamos ser a melhor pessoa para nós mesmos. Isso acontece em determinados momentos da vida da gente. E é na hora que todos nos criticam de uma maneira impiedosa, é que a gente precisa se olhar com bondade. A gente espera muito dos outros. Não devemos esperar dos outros. Devemos ser a melhor companhia nas horas de crise. Melhor companhia para nós mesmos, nas horas de crise. Né? Por que viver esperando que os outros nos façam felizes?
Não podemos ficar esperando as coisas. A gente tem que ir indo em busca da nossa felicidade. Não seria o caso aqui de darmos o melhor a nós mesmos, como por exemplo, gentileza, compreensão, silêncio interior. De Luca cita uma terapeuta, Louise Hay, que ela fez uma lista de atitudes positivas que devemos ter conosco mesmo, por exemplo. Aí a gente pode ir anotando, ó. Não se critique. Temos a mania de sermos muito duros conosco, exigentes demais, né? Exigindo perfeição. Para quê? Não se critique tanto. Seja amável, seja gentil, seja paciente com você. Pense com bondade a seu respeito. Elogie-se. Parabéns, fez um negócio bacana, muito bem. Apoie-se. Relaxe. Não seja tão dura, né? Seja uma pessoa leve e agradável para você e para os outros. Quando eu estou bem comigo, eu sou uma pessoa leve, agradável, as pessoas gostam de conversar comigo. Agora, quando eu sou aquela pessoa chata, reclamona, né, que não estou satisfeita com coisa nenhuma, nem comigo, nem com o mundo, nem com nada, gente, é um peso, né? Ninguém quer chegar perto da gente. Cuide do seu corpo, nossa saúde física, nossa saúde mental. A gente não pode esquecer nunca que esse corpo que nós temos é um instrumento necessário para que o nosso espírito haja, para que ele evolua, para que ele cresça. Cuida bem dele, não é? Cuida bem dele. Ao médico, faça exercício. Comece a praticar todos esses itens que a gente está falando agora mesmo. E é aqui que tudo começa, recomeça e se transforma. Então, se a gente tiver essas orientações na nossa cabeça, se a gente anotar, colocar no espelho, de manhã a gente vai se olhar com mais carinho, né? Vai olhar, por exemplo, a gente que já passou dos 60, né? Logicamente que a nossa cara não é mais a mesma. Mas tudo que ela tiver de imperfeição, as rugas, as manchas, as coisas, são marcas da nossa vivência, da nossa experiência. Que maravilha que a gente chegou até aqui. Não é? Ser grato por isso. Agora, uma coisa que nós não devemos esquecer jamais, é que nós somos importantes, nós somos únicos, somos criaturas divinas, portanto, nenhum de nós nasceu para ser triste. Nós podemos estar tristes em alguns dias, mas não em todos. Quando a gente nos sentir assim bem para baixo, pensar em Deus que é o nosso Pai, nosso Criador, bondade, justiça infinita. E pensar, bem, se eu estou nessa situação agora, o que eu preciso aprender com ela? Né? A gente já falou isso, mas é bom sempre frisar, né? Se Deus me enviou essa situação, é porque Ele tem certeza que eu posso administrar, solucionar, porque Ele acredita no meu potencial. Então, eu tenho que acreditar no meu potencial, que é imenso. Nas horas de solidão, lembrar que nunca estamos sós.
Contamos com a ajuda incessante do plano espiritual. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aí a pergunta, né? Tudo isso é fácil? Lógico que não. Lógico que não. São conquistas difíceis. Mudar hábitos milenares. Mas se nós começarmos a nos olhar com carinho, se nós começarmos a nos respeitar, nos admirar como seres em eterna evolução e aprendizado, quem sabe? Não é mesmo? Quem sabe? Somos filhos de Deus. Temos aqui a centelha divina, todo o potencial da beleza, da bondade. Vamos usar isso a nosso favor. Porque só assim, eu me amando, eu vou conseguir amar o próximo. Se eu amar o próximo, estou amando a Deus, como disse Jesus lá no começo desse trabalho. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Se eu me amar, amando o próximo, obviamente eu estou amando a Deus. É isso, gente. É o que a gente tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos colocar isso em prática na nossa vida diária para sermos mais felizes. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Obrigada.